A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. Então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo e das lições da revista CPAD, e nós estamos estudando Hebreus. E como estamos estudando capítulo por capítulo, chegamos agora no capítulo 6 de Hebreus, onde nós vamos falar um pouco de apostasia. É um tema até que já foi tratado na revista anterior, no trimestre anterior. Eu também gostaria de pedir desculpas por demorar a postar o vídeo, né? Geralmente eu posto na terça-feira, quarta-feira no máximo, e agora estou postando na sexta-feira. Isso é porque eu fiz uma viagem e acabou que eu achei que ia conseguir gravar em algum momento durante a viagem ou depois que eu chegasse, e acabou não dando muito certo, né? E também eu adoeci aqui e acaba que, né, esse vídeo ele vai ser até um pouco mais rápido, né, porque minha garganta também não está tão boa assim. Mas, como você sabe, né, já acompanha o EBD em Foco, eu sempre gravo, né, tenho esse compromisso de gravar esse comentário, né, da revista para que você possa ministrar a aula com conhecimento a mais, né? Ou seja, eu posso aqui, né, te dar algumas dicas, né, abrir a sua mente para que você também possa correr atrás de algo aí mais profundo, algum livro, enfim, até mesmo outros vídeos no YouTube. Então vamos lá, né? O fato de eu querer fazer um pouco mais rápido hoje não significa que o conteúdo não será bom, né? Vai ser um conteúdo também profundo, até mesmo porque é uma passagem bem complicada. O textuário diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Verdade prática: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em Hebreus 6, de 1 a 15. Eu costumo pular essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já tenha realizado essa leitura. Então vamos lá, introdução. O autor ele já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. Então ele vai finalizar o capítulo 5 falando um pouco da questão da imaturidade cristã por parte daquela igreja que estava recebendo essa carta. Ele deixa bem claro que a questão da fé tem que ser ensinada, né, para que as pessoas realmente possam aprender e ir além dos primeiros passos, crescer na vida espiritual. Os leitores de Hebreus não estavam avançando na vida cristã. Eles davam sinais de cansaço, indolência, negligência, imaturidade espiritual. Então tudo isso aqui a gente observa no texto, pelo que o escritor coloca ali, parece que essa igreja estava passando por todo tipo de problema, né? E isso tudo trazia como consequência o esfriamento espiritual, a frieza espiritual e o fracasso na fé. Então ele quer dizer o seguinte: se vocês continuarem nesse ritmo de vocês vão naufragar na fé, vocês vão retornar àquelas práticas antigas que não tem mais necessidade. Então ele está sempre falando aqui, fazendo um contraste do Novo Testamento com o Antigo Testamento, da Nova Aliança com a Antiga Aliança, porque parece que alguns queriam retornar à Antiga Aliança e isso seria negar a Cristo e, consequentemente, negando o próprio Deus. Então a apostasia é retratada pelo escritor como algo real, ou seja, alguém que realmente poderia sair dos limites, né, onde Deus quer ele, ou seja, da presença de Deus, e ir para o mundo, né, ou seja, a pessoa voltar àquelas práticas anteriores. Para aquela igreja, né, a apostasia representava voltar aos rudimentos do Antigo Testamento. Já para nós hoje, não necessariamente a gente vai voltar para os rudimentos da lei, a gente nem viveu isso, não é voltar justamente para as coisas do mundo. Então, essa passagem, apesar de alguns teólogos considerarem ela algo hipotético, mas mesmo que seja ou não hipotético, mas ele escreve com um tom de algo real que pode realmente acontecer. Então o texto ele vai ser bem claro sobre a apostasia, né? Não é apenas um perigo hipotético. Isso vem devido a uma discussão de dois pensamentos teológicos que se contradizem em muitos pontos. E quando se fala de perder salvação, esses pensamentos teológicos vão divergir aí
enquanto um vai dizer que salvação não se perde, o outro vai dizer que perde. O problema é que quem defende que salvação não se perde vai se deparar com essa passagem de Hebreus e vai sentir realmente dificuldade de interpretar ela da forma correta. Apesar da Bíblia dar várias passagens, tem várias passagens na Bíblia que garantem a salvação. Tem várias passagens bíblicas que dá certeza da salvação, que salvação realmente não se perde. Tem várias passagens. Mas quando a gente chega em Hebreus, realmente é difícil. Não só Hebreus, mas tem outras passagens na Bíblia que vai falar dessa possibilidade de cair da fé. Então a gente vai ver aí que tem dois pensamentos, mas os dois pensamentos têm base bíblica, viu? Então, enfim, mas eu não quero abrir aqui uma discussão nesse sentido. Vamos estudar o texto de Hebreus e ver o que esse texto realmente está dizendo. Então, o escritor vai deixar bem claro que é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. A necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, será que o escritor está querendo dizer que arrependimento e fé não são necessários? Que ele fala assim, não lançando mão de novo o fundamento do arrependimento. Não, não é isso que ele está querendo dizer. É justamente o contrário, que a vida cristã começa com arrependimento e fé. Então aqui ele vai, Marcos 1,15 vai falar, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o que a gente observa é que o escritor ele simplesmente vai mudar de assunto aqui, vai começar a falar de um outro assunto. Então a Bíblia vai mostrar que para que uma pessoa possa ser salva, primeiro ela deve crer. Então também arrependimento e fé é realmente necessário para a salvação. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, ou seja, abandonar aquela vida antiga e ter fé em Cristo. Então 2,8 vai dizer, Efésios 2,8 vai dizer isso aí. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não há dúvida de que a salvação é pela fé e que é necessário arrepender-se. Todavia, nós não devemos parar por aí, é isso que o autor está querendo dizer. Há um longo caminho a percorrer, e muitos haviam esquecido desse fato estacionado na jornada. Então parece que muitos ali dos leitores de Hebreus estavam parados na caminhada cristã, assim como hoje tem muitos crentes que parece que desanimaram no meio do caminho, estão precisando de um ânimo para voltar essa caminhada. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6,2. Então a gente observa aqui que o escritor ele começa a falar de algumas outras doutrinas. Então quando ele usa a palavra batismos aqui, um paralelo que a gente tem no Antigo Testamento, a gente está muito claro na nossa mente o significado do batismo para os dias de hoje, no Novo Testamento. Então nós sabemos que o batismo para arrependimento e remissão de pecados é um símbolo público de que a pessoa realmente teve uma vida transformada. O fato dela mergulhar, levantar, simboliza que ela morreu com Cristo, levantou para uma nova vida. Só que quando a gente olha essa palavra, geralmente a gente, no escritor dos Hebreus, está fazendo alguma analogia com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mais próximo que a gente tem de batismo é quando aspergia água ou sangue em alguns rituais de purificação. Ali é o mais próximo que se tem de batismo no Antigo Testamento. Por isso que é um pouco difícil estudar batismo, principalmente ver um paralelo do Antigo Testamento do batismo. O batismo de João foi algo que surgiu depois do exílio, e era praticado com pessoas que queriam se tornar judeus. Ou seja, eram os prosélitos, os pagãos que queriam se tornar judeus, eles passavam pelo ritual do batismo. Então o que chama a atenção é que João Batista batiza os próprios judeus. Então ali é um estudo bem profundo, mas o objetivo da aula aqui não é falar exclusivamente de batismo. É só para a gente ver aí um paralelo do batismo agora no Novo Testamento com o do Antigo Testamento. Então o batismo ele não possuía o poder salvífico. A pessoa, vou batizar, já estou salvo automaticamente por causa do batismo. Não, a salvação é pela fé, mas o batismo é o testemunho público da fé em Cristo. Então a gente tem que ficar bem claro que alguém que aceita Jesus como Salvador e morre antes de ter um batismo na igreja, essa pessoa foi salva, viu? Porque não batizou, coitado, foi condenado. Não, se não teve batismo, se a igreja lá tem o costume de batizar todo mundo que se converte no dia seguinte, beleza, mas nem toda igreja tem esse costume, então acaba sendo que a pessoa espera 2, 3 meses para batizar, e até mesmo porque a pessoa precisa passar por um discipulado. Mas
se a pessoa crê em Jesus como Salvador, ela já vai para o céu. Não necessariamente ela é obrigatório o batismo para ela ser salva, mas uma vez que ela é salva de verdade, ela jamais vai recusar o batismo. Continuando aqui, esse versículo, ele vai citar a imposição das mãos. Então a gente vai ver a doutrina da imposição de mãos, né, em várias passagens bíblicas. No Antigo Testamento também tinha a imposição de mãos, principalmente quando ia separar ali alguém para... era santificado para trabalhar no templo, né, um sacerdote, por exemplo, tinha a questão da imposição de mãos. Mas essa doutrina ela ganha um significado maior no Novo Testamento. Vai falar aí, por exemplo, Timóteo, quando foi consagrado, foi com imposição de mãos. Os diáconos da igreja primitiva foram consagrados com imposição de mãos. Né? E Paulo e Barnabé são enviados para uma obra missionária e também tem a imposição de mãos. Então a imposição de mãos no Novo Testamento acaba ganhando um significado muito mais amplo e muito mais profundo, né? Ou seja, e também isso aqui não é brincadeira, né? A gente não pode sair por aí fazendo imposição de mãos como se tivesse autoridade para fazer isso. A Bíblia vai dar alguns pré-requisitos aqui, né? No caso seria os presbíteros, ou seja, é algo realmente sério, né? Os pastores, não é qualquer um que vai sair por aí colocando a mão na cabeça do outro. Então a gente tem que levar a sério isso aqui. Continuando, né? Indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. O que acontece? Ele fala também de ressurreição e juízo nessa passagem, nesse versículo. E a gente observa que a pregação apostólica era fundamentada na ressurreição de Jesus. Então, sempre que a Bíblia vai falar de ressurreição, a gente sempre tem que enxergar Cristo como o primogênito, né, dentre os mortos, aquele que ressuscitou e o primeiro a ter um corpo glorioso. Apesar de que um dia isso vai acontecer conosco também. Então, Pedro, Paulo, quando eles pregavam, eles citavam, né, sempre a questão da ressurreição de Jesus. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Atos 4:33. Muitas vezes a gente fica empolgado com a morte de Jesus, prega um sermão sobre a morte de Jesus, mas a gente esquece de falar que Jesus ressuscitou. Então a gente fica muito ligado que Jesus morreu. Isso é importante, sim. A morte dele que possibilitou a nossa salvação. Mas o fato dele ter ressuscitado mostra que ele é Deus. Isso concretiza a nossa salvação. Então a gente não pode esquecer Jesus na cruz, quando pregar ou ensinar. Vamos enfatizar também a ressurreição de Jesus. Né? E também a questão da ressurreição dos mortos está ligado aí. E também ele vai falar do juízo vindouro. Então o escritor aos Hebreus vai citar isso aí, quando ele fala a ressurreição dos mortos. Aponta para a ressurreição de Cristo e também fala da nossa ressurreição que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então tudo isso aqui é demonstrado para aqueles leitores como fonte de esperança para o cristão. Então o cristão ele tinha uma esperança de que um dia ele iria ressuscitar, né, e todas as coisas iam acontecer conforme aí a justiça de Deus, né, principalmente com relação ao juízo de Deus. Então isso tudo, né, ou seja, falar da ressurreição dos mortos, deixa aquela expectativa, né, do que vai vir adiante, da vinda de Jesus. Ou seja, nós temos que sempre estar com a mente ligada na volta de Jesus, né, mas não devemos parar por aí. Né? Ou seja, nós temos que avançar. Né? Os leitores daquela carta tinham que avançar, porque o escritor aos Hebreus tem a intenção de motivá-los a continuar buscando as coisas de Deus, né? E olhando para a nossa vida, nós temos que também avançar na estrada, na caminhada cristã, e não parar no meio do caminho. Tópico 2, a necessidade da vigilância espiritual. Apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Aí nós vamos para Hebreus 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, aí ele vai continuar no versículo 5. Mas até aqui ele usa a palavra impossível. É uma forte advertência contra o perigo de cair da graça, tá? A apostasia. Né? O que eu não gostei muito do escritor da revista é que ele fez uma exegese aqui do texto, parece que simplesmente para defender o seu ponto de vista, né? Mas ele esqueceu de falar dessa questão da impossibilidade da pessoa retornar. Né? Ele esqueceu disso aqui. E a gente não pode ficar achando que uma pessoa que se desvia, que cai da fé, jamais vai voltar. Né? Até mesmo você que está assistindo, pode ser que você se desviou um dia e você retornou para a casa do Pai. Então, como é que fica a questão do desviado que retorna, do desviado que quer retornar?
Então faltou o escritor abordar isso aqui na revista, e eu quero que você aborde na sua aula, quando você for ministrar, né, e na sua classe. Né? E a questão da impossibilidade aqui não está falando que é impossível uma pessoa desviar e depois, né, voltar. Não, não é isso. Isso é possível. Nós sabemos que é possível. Alguém que se desvia e depois volta. Né? A parábola do filho pródigo vai deixar isso bem claro aí. Né? O filho, né, foi embora, mas ele nunca deixou de ser filho. Ele voltou, ele retornou à casa do pai. Dentre outras passagens bíblicas que vai deixar bem claro a possibilidade de alguém retornar, desviar e retornar. Essa impossibilidade aqui em Hebreus está falando de alguém que realmente endureceu o coração, e o seu coração está tão endurecido que não existe mais, ele não consegue mais abrir o coração para ser perdoado. Ele não é que Deus não quer perdoá-lo mais, é porque o seu coração endureceu a ponto dele jamais querer abrir para o Espírito Santo. Então, fica bem claro aqui que é uma apostasia de forma deliberada, onde a pessoa realmente afasta de Deus de forma consciente e abraça o mundo, né, de forma consciente. Então é a dureza do coração que vai tornar isso impossível. Então, continuando aqui, uma vez forem iluminados, está referindo a crentes ou a descrentes? Ele cita aqui, Hebreus 10:32, que ele vai ter aqui também iluminados. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, aqui é usado para se referir a crentes. Então fica subentendido que, aqui em Hebreus 6:4, esse iluminado se está referindo a alguém que um dia realmente aceitou Jesus como Salvador, um crente verdadeiro. Então, aqui, Hebreus 6:4, continuando, né, uma vez, ele coloca uma vez, e depois Hebreus 6:6, ele fala, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Então, aquilo que eu falei, né? Ou seja, uma vez iluminados, é impossível que eles retornem outra vez. Então, isso aqui, ele está fazendo um paralelo aí, né, mostrando o antes e o depois da conversão. Mas o que acontece? Né, será que realmente é impossível voltar? Como eu falei anteriormente, impossível por causa da dureza do coração da pessoa, não porque Deus não quer mais ou não tem mais a capacidade de salvá-lo. Então, iluminados aqui é usado somente para quem se converteu, e a apostasia é um perigo real a ser evitado. Então, como eu falei, tem outros pontos de vista teológicos que vão interpretar essa passagem como uma possibilidade hipotética do cristão, um cristão verdadeiro, um cristão que realmente é salvo, cair da fé. Ele vai tratar isso aqui como uma possibilidade hipotética, apenas como um alerta para a igreja, não que algo que realmente pudesse acontecer. E isso porque, não é porque eles não sabem interpretar, mas porque eles têm uma corrente teológica que, baseada em outras passagens bíblicas, dá certeza da salvação. Então a gente tem que, a questão aqui, se você crê ou não na possibilidade de se desviar, né? Vamos supor que você seja uma pessoa que não crê, né, nessa possibilidade de alguém se desviar. Né? Fala, não, salvação não se perde, esse é o teu ponto de vista. Mas a gente tem que entender que mesmo você que tem esse ponto de vista, né, pode ser que um dia você passe por um problema e você se desvia. Né? Então, assim, dos dois pontos de vista vai existir essa possibilidade. Né? Vai existir a possibilidade de qualquer um se desviar. Né? E depois, só que acontece o seguinte, né, é que nesse ponto de vista, né, que acredita que não se perde salvação, quando alguém se desvia, é porque ele está sendo disciplinado e um dia ele vai retornar, no momento oportuno. Né? E se ele nunca retornar, é porque ele nunca foi salvo. Então é simplesmente isso. Acontece o seguinte, que não importa se você pensa que salvação se perde ou que salvação não se perde. O que importa existe a possibilidade da pessoa se afastar, e se ela quiser ir para o céu, ela tem que voltar. Não importa a sua interpretação, ele perdeu a salvação, depois passou a ter de novo a salvação. Ou então, não, ele nunca perdeu a salvação, ele foi para o mundo, continuou salvo, mas um dia ele voltou. Né? Então, assim, apesar de pensarem diferente, no fundo, os dois pontos de vista são iguais, porque os dois vão dizer, essa pessoa precisa retornar para ela ser salva. Ela precisa estar ligada aqui na videira. Então, temos que prestar atenção nesses detalhes. Porque ele desviou porque nunca foi salvo. Ele desviou, mas é porque ele perdeu a salvação. Mas o que acontece é que os dois pontos de vista vão concordar que ele precisa de Jesus. Ou seja, ele precisa voltar para Jesus. Ele precisa de Jesus na vida dele. Então não importa o teu pensamento. Alguém que existe a possibilidade de se afastar, e se a pessoa quiser ser salva, ela tem
que retornar. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Quem corre o risco de cair na fé, segundo aqui o escritor aos Hebreus? Fica bem claro que é aqueles que fizeram participantes do Espírito Santo. Então, e provaram a boa palavra de Deus. Então, alguém que realmente participou de alguma coisa ali do Espírito Santo, dos dons espirituais. Então, participante do Espírito Santo, participante da vocação celestial, é algo que o escritor aos Hebreus vai usar. Essa palavra participante, participantes de Cristo, por exemplo. Então, ele coloca bem claro que quem é participante da vocação celestial é alguém que realmente tem sua salvação garantida. Participante de Cristo é aquele que realmente está em Cristo. Então, participante do Espírito é aquele que realmente tem o Espírito Santo. E aí, ele vai falar da palavra, ou seja, o texto, a gente entende aqui, que esse texto, ele se refere a alguém que realmente foi regenerado, somente quem é nascido de novo, que é participante do Espírito Santo e provam da palavra. Então, olhando para o texto, eu não quero falar assim, fazer interpretação de acordo com o ponto de vista A ou B. Não, o texto está dizendo isso. Então vamos fazer uma exegese do texto. Então o texto está dizendo que a pessoa participou do Espírito e provou da palavra. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Esses crentes também experimentaram as virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Então ele faz uma referência à era messiânica, ou seja, o reino dos céus. Então, ao receber Cristo como Salvador, fica evidente que os crentes já participam das bênçãos do reino de Deus. Algo que eu falei bastante nas aulas anteriores. Nós já estamos participando do reino de Deus. Nós já somos salvos. Ou seja, nós já somos cidadãos do céu, então nós temos que viver como cidadãos do céu. Vigilância, mais uma vez, é requerida. Ou seja, o cristão ele tem que vigiar. Quem despreza a graça de Deus se torna um cidadão, não se torna um cidadão real desse reino. Ou seja, quem desprezou a graça de Deus, com certeza absoluta, não vai subir para o céu e morar na glória com Cristo. Então ele precisa realmente de Cristo, ele precisa retornar para Cristo, para viver com Cristo, e não longe dele. Terceiro tópico, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. O serviço cristão e a justiça de Deus. Então o autor, ele sabia que usou um tom exortativo forte. Ele pegou pesado, realmente ele pegou pesado. Mas ele deixa bem claro que não se pode brincar com a fé. Então tem muita gente brincando de ser crente, mas isso não tem que acontecer. Nós não temos que brincar de ser crente. Então por isso que, às vezes, Deus vai pegar pesado na sua palavra e chamar a nossa atenção. Então ele vê aqui também a necessidade de consolar os cristãos. Então Hebreus 6:9 já começa um consolo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então aqui ele vai começar a fazer, a escrever palavras de consolo para aquela igreja. Então ele vai colocar aqui Hebreus 6:10, continuando o texto, ele vai falar assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para que com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então aqui ele vai falar o seguinte: aos cristãos aos crentes que são fiéis no serviço, Deus em sua justiça os recompensará. Serão recompensados. E aí surge a pergunta: é melhor receber recompensa do homem ou de Deus? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso aí. Ou seja, é a recompensa do homem ou a recompensa de Deus que importa? Com certeza absoluta, a recompensa de Deus. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. O escritor ele vai recorrer à figura do Antigo Testamento, Abraão, que era muito importante ali para aquele público. Então a exortação que o escritor coloca aí, ele toma como parâmetro a pessoa de Abraão, um exemplo, um modelo de crente perseverante, que soube esperar com paciência. Então ele vai usar aqui Abraão para continuar motivando os crentes a permanecerem firmes na fé. Então Hebreus 6:12 e 13 ele vai falar: para que não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas, ou seja, ser imitadores. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, para quem jurasse, jurou por si mesmo. Então o que a gente observa é que Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão esperou com paciência e nós devemos imitar Abraão. Então
por que voltar atrás se temos promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente? Então fica a pergunta, né? Por que que os cristãos daquela igreja que receberam aquela carta, daquela igreja que receberam aquela carta, estavam querendo voltar para os rudimentos do Antigo Testamento, né? Querendo caminhar para trás, né? Se Deus tinha várias promessas para eles. Assim como Deus prometeu e cumpriu para Abraão, ele promete e cumpre para nós também. Ele vai dizer, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus 6, 14 e 15. Então, assim como Abraão alcançou a promessa esperando com paciência, nós também devemos perseverar na fé com paciência. Cristo, sacerdote e precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus. Ele vai voltar a falar de Jesus nos versículos mais na frente, que é o nosso maior exemplo de perseverança, fidelidade e esperança. O cristão ele tem que tomar como exemplo o próprio Cristo, né? O exemplo do próprio Cristo. Ele se encarnou, viveu entre nós para dar o exemplo. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Então nessa jornada, né, ele se adiantou e foi na nossa frente. Então foi isso que Jesus fez. Tudo que nós vamos passar de dificuldade, Cristo já passou. Então tudo que nós formos passar de tristeza, a gente vai ver que Cristo já passou. Então a angústia de Cristo no Getsemane, por exemplo, pode ser parecida com a angústia de muitos crentes hoje. Então a gente sempre tem que tomar Cristo como modelo para a nossa vida, porque ele foi o nosso precursor, ou seja, tudo que nós passamos, um dia ele passou de forma muito mais intensa. É o nosso exemplo. Então aqui ele vai colocar aqui Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele vai voltar a falar um pouco de Jesus como sacerdote, né? Ou seja, essa palavra precursor aqui, né, que significa nos tempos antigos, um batedor militar, né? Alguém que tomava a dianteira para abrir o caminho. Então alguém que puxava a frente da batalha e abrindo o caminho para os outros. Então Jesus ele foi o nosso precursor porque ele foi abrindo o caminho, foi passando por todo tipo de dificuldades que um dia nós podemos passar. Então Jesus, depois disso, ele entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote. Voltando um pouco à figura de Jesus como sumo sacerdote, que é o nosso intercessor. Então a gente tem que sempre estar com isso em mente, né, para dar o direito de viver eternamente. Então, ou seja, se Cristo hoje se tornou o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, porque ele garante a nossa vida eterna. Então a gente tem que estar bem claro aí com relação à apostasia, dentro do contexto que foi estudado na lição, né, que apesar de existir a possibilidade, né, de acordo com os escritores hebreus, essa possibilidade real de alguém cair da fé, né, isso não é algo que vai acontecer com frequência, ou porque você pecou, você perdeu a salvação. Não, Cristo está aí para nos perdoar, o nosso sumo sacerdote, intercessor. Então é só recorrer a ele que ele te perdoa, né? Perder salvação é justamente quando você endurece o coração e se afasta de forma voluntária do Evangelho. Ou seja, recusa o Evangelho de forma voluntária, recusa Cristo de forma voluntária. E o escritor vai colocar aqui essas pessoas tão culpadas quanto aquelas que condenaram Cristo lá, né, no dia que Pilatos perguntou para a multidão, o que eu faço com ele? E o povo gritou, crucifica-o. É como se realmente a pessoa estivesse querendo crucificar Cristo de novo. Então a pessoa que cai da fé, que é um apóstata, que recusa o Evangelho de forma voluntária, que mesmo participando das bênçãos da salvação, mesmo assim ele recusa de forma voluntária, essa pessoa ela é tão culpada da morte de Cristo quanto aqueles que acusaram Cristo lá. Então é algo realmente muito sério. Nós temos que perseverar, né, para que nós possamos permanecer firmes até o fim. Conclusão, o capítulo 6 de Hebreus contém uma das mais fortes exortações encontradas em todo o Novo Testamento, a necessidade de perseverança e vigilância para não se cair da fé. Então que a principal evidência de um crente salvo de verdade é que ele vai perseverar até o fim. A perseverança é uma evidência da salvação. Então o cristão ele tem que perseverar. Então o processo de salvação não se dá de forma mecânica nem compulsória, mas se firma na entrega e aceitação voluntária de uma dádiva divina. A tudo isso temos que responder com amor, cuidado e zelo. Ou seja, né, nós ouvimos o Evangelho, nós respondemos de forma positiva a esse Evangelho, cremos e nos tornamos salvos. Mas isso exige realmente uma responsabilidade muito grande. O reino de Deus exige responsabilidade. Amém? Então encerro aqui a aula. Aqui para que você que vai usar o slide tem as perguntas, animações, usar aí na sua igreja para perguntar para os seus alunos. A bibliografia recomendada, né, o livro de apoio, sempre vou colocar aqui, Revista Ensinador Cristão.
Tem aqui os cursos do EBD em Foco, que você pode entrar na plataforma, conhecer esses cursos, se capacitar mais como professor da EBD, né? E eu agradeço por ter me assistido até aqui. Fica com Deus, a paz do Senhor. Até a próxima aula.